Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 1. Vamos dar continuidade nesse estudo. Penúltimo capítulo, já estamos, graças a Deus. Já estudamos do capítulo 1 até o 14, agora vamos para o 15. Capítulo 15, diz assim, verso 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, a tua palavra diz, bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem, que guardam as palavras da profecia do Senhor. Tua palavra também diz em Oséias, o povo foi destruído porque faltou conhecimento, Senhor. Por isso nos ajuda hoje, nos dá sabedoria, unção, graça para conhecer a tua vontade, a tua palavra, nos aprofundando cada vez mais nela. Porque como disse Jesus aos saduceus, errai porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Nos ajuda nesta noite, Senhor, para que possamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Amém. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que aqueles que se consideram fortes e que estão fortes na presença de Deus devem suportar os fracos e não agradar a si mesmo. Os que estão fortes, aqueles que cresceram em Jesus, cresceram no conhecimento, na graça, na presença de Deus, devem suportar os fracos. Por quê? O primeiro exemplo é Jesus, irmãos. Ele era forte, ele é a força, ele é Deus. E quando ele estava na terra, ele suportava os fracos. Ele ajudava os fracos. Ele era um exemplo para os fracos. Enquanto os fariseus, homens que se consideravam fortes, em vez de suportar os fracos, eles criticavam os fracos, condenavam os fracos e, se possível, terminavam de derrubar aquele que estava fraco ainda, matar aquele que estava fraco. Mas a Bíblia nos ensina a suportar os fracos. E só conseguimos suportar os fracos quando nós amamos. A palavra de Deus diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. A palavra de Deus também nos diz que devemos suportar uns aos outros como Cristo também nos suportou e nos perdoou. Suportar, ou seja, os defeitos, as características do próximo que nos incomodam, que nos trazem irritação talvez, que nos trazem ira, que nos trazem sentimentos de revolta. Paulo está dizendo, suportem os fracos, não agradem vocês mesmos. Porque o dia que nós quisermos nos agradar, nós vamos desagradar a Deus. Então devemos procurar agradar a Deus e, no que é para edificação, também agradar o nosso próximo. Como diz o versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Ou seja, além de agradar a Cristo, devemos procurar agradar os irmãos no que é bom para edificação. Ou seja, não é acatar aquele que está fraco e cometer os pecados, talvez, que ele está cometendo para o agradá-lo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que eu devo agradar o meu próximo no que é bom para a sua edificação espiritual, para a sua vida com Deus. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Cristo foi injuriado, foi humilhado, foi escarnecido, foi zombado pelos seus inimigos e até mesmo pelos seus amigos. Foi desacreditado pelo povo, pela sua pasta, a Bíblia diz que sua própria família não acreditava nele, achava que ele estava louco, fora de si, por declarar-se filho de Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo assim Cristo não agradou a si mesmo, mas procurou agradar a Deus
procurou pregar o santo evangelho de Deus a toda a criatura. Então, é nesse espírito que nós devemos andar como cristãos. Procurar suportar os fracos, não agradando a nós mesmos e agradando o nosso próximo no que é bom para a edificação. O nosso modelo, o nosso exemplo é Jesus. Seguimos o seu caminho, a sua palavra e as suas pisadas. Quantos crentes, quantos cristãos que frequentam a igreja, que não querem compromisso com Deus? Nós sabemos que eles não querem. Nós olhamos nas suas atitudes. Mas não é o momento de nós matarmos eles de vez. A Bíblia está ensinando o quê? Nós suportarmos eles e orarmos por eles e agradarmos a eles no que é bom para a edificação até que eles se tornem fortes. E quando eles se tornarem fortes, estarão também suportando outros mais fracos. É assim que a Bíblia ensina. Por que eu devo suportar os mais fracos? Porque eu também sou fraco, você é fraco. E Deus nos suporta, Deus nos guarda, Deus nos dá força. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ou seja, nós, por mais fortes que somos, e devemos suportar aqueles que estão mais fracos que nós, ainda assim, aos olhos de Deus, todos nós somos fracos. E Ele nos suporta e Ele derrama sobre nós o seu poder para se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Versículo 4. Versículo 4 de Romanos 15. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha só um dos motivos por que foi escrito a Bíblia. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que foi escrito na Bíblia, está nas Escrituras, Deus nos permitiu para quê? Para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Exemplo, você está passando por momentos difíceis na sua vida, mas quando você vai ler as Escrituras, ler a Bíblia, a história de Davi e Golias, a história de José no Egito, a história de Daniel na cova dos leões, todos que sofreram por causa do nome do Senhor, mas que foram fiéis. Quando lemos essas histórias e nos colocamos nelas, a Bíblia diz que nós temos consolação e paciência para crer que o mesmo Deus que operou na vida de Davi, na vida de Daniel, na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de Jesus, na vida de Paulo, é o mesmo Deus que opera e coopera para o bem da nossa salvação e para o bem da nossa alma. Pelas Escrituras. Por que tem pessoas que não sentem consolação, não recebem a paciência? Porque não lêem as Escrituras. Quanto mais nós lemos as Escrituras, meditarmos nelas, a Bíblia diz que ela é lâmpada para nossos pés, é luz para nossos caminhos. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas ele vai viver de todas as palavras de Deus, das Escrituras. Ele vai alimentar a sua fé, vai alimentar o seu espírito, vai ser forte em Deus, porque está fortalecido na palavra de Deus. Por que a fé está fraca? Por causa da falta de ouvir a palavra de Deus, de ler. A Bíblia diz no próprio livro de Romanos 10, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais lemos as Escrituras, mais observamos elas, mais nós somos consolados, fortalecidos, recebemos paciência de Deus para ser vitoriosos e mais do que vencedores. Esse é o segredo, irmãos, de muitos, da fraqueza de muitos e da força de muitos. As Escrituras, as palavras de Deus. Quantas pessoas deprimidas, angustiadas, vem o problema, vem a dificuldade, a pessoa se desespera, a pessoa se ira, se revolta até contra Deus. Por quê? Porque desconhece as Escrituras, desconhece as palavras de Deus, desconhece. Então ela se desespera. Mas se a pessoa é uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, das Escrituras, quando vier a dificuldade, vier os problemas,
ela não vai se amedrontar, não vai ficar com medo, se acovardar. Por que ela não vai? Porque ela vai se lembrar dos heróis bíblicos, ela vai se lembrar de Davi. Davi não se acovardou diante de Golias, mas Davi tinha fé e disse: Golias, você vem a mim com espada e com lança, eu contra ti vou em nome do Senhor. Então o cristão que lê as Escrituras, na hora da dificuldade, na hora que ele sofreu alguma injustiça da parte da sua família, ou até mesmo da igreja, ou do mundo, não sei, ele vai se lembrar de Daniel. Daniel, um homem fiel a Deus, sofreu uma injustiça do homem, foi lançado naquela cova, mas como ele era fiel ao Senhor, buscava a Deus, Deus o livrou. Então, é isso que Paulo está dizendo. Tudo que foi escrito na Bíblia, foi escrito para nos ensinar, foi escrito para que tenhamos paciência e consolação pelas palavras das Escrituras e possamos vencer como venceu nossos antepassados que tiveram a fé em Deus. Pois por isso precisamos da palavra, das Escrituras. Precisamos conhecer as palavras de Deus, para que possamos vencer as dificuldades da vida. Ou nós se achamos melhor que Daniel, melhor que Davi, melhor que Paulo, ou nós se achamos melhor do que eles. Ou nós achamos que somente foi para aquela época. Hoje, quem aceita Jesus não passa mais por dificuldade. Essa é a mentalidade de muitos. Por isso muitos desviam, porque com essa mentalidade eles aceitam a Cristo e acham que não terão nenhum problema mais. E quando vem, eles se revoltam com Cristo e desviam da igreja, abandonam tudo. Por quê? Porque tem uma mentalidade totalmente errada do que é cristão, do que é cristianismo, do que é servir a Deus. Jesus nunca garantiu que seus seguidores não teriam aflições. Pelo contrário, ele diz: no mundo vocês vão ter aflições. Ele também diz: se o mundo vos odeia, não fique admirado, porque o mundo odeia também a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amareis crescer. Então, quando conhecemos as Escrituras, não vamos se acovardar, se intimidar, desanimar, murmurar, ser ingratos com Deus. Mas vamos se manter fiéis a Deus até a morte, para que Ele nos dê a coroa da vida eterna. Estevão, que é um homem mais reto, mais piedoso do que Estevão, a Bíblia diz que ele morreu apedrejado por causa da sua fé. Paulo e Silas, por pregar o Evangelho, foram lançados numa cadeia. Mesmo assim não murmuraram, adoraram e oraram ao Senhor. Por quê? Porque eles conheciam o Deus das Escrituras. Ele conhecia o Deus da Bíblia. E não somente ele conhecia o livro de Deus, mas ele conhecia o Deus do livro também. Ele tinha uma intimidade com Deus. Não somente no conhecimento de sabedoria das Escrituras, mas no conhecimento de comunhão através da oração. Então nós precisamos, irmãos, urgentemente conhecer a Deus. Porque muitos crentes se encontram encarcerados pelo adversário, pela falta de conhecimento das Escrituras. Oséias, ele disse assim: o povo é destruído porque faltou o conhecimento. Talvez não é pela falta de dinheiro, talvez não é pela falta de ajuda, é pela falta de conhecimento. Porque quando a pessoa conhece o Senhor, o seu Salvador, ela tem fé. E a coisa mais forte desse mundo é a fé, irmãos. A fé é mais forte que a minha força, sabia disso? Que eu posso, cada vez mais eu posso envelhecer, ficar mais fraco, mas quanto mais eu envelhecer, a fé é o contrário, ela pode se tornar cada vez mais forte. A fé não enfraquece, só se nós deixarmos ela de lado, não colocarmos ela em prática, não alimentarmos a nossa fé. Mas se nós alimentarmos a nossa fé pelas Escrituras, quanto mais vamos passando os dias, ela vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Se nós estivéssemos com Jesus na tempestade, será que ele iria nos chamar como chamou os apóstolos? Homens de pequena fé, por que duvidaste? Será que nós temos sido os homens e mulheres de pequena fé ou homens e mulheres de grande fé? Porque tudo vai se resumir à fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tudo se resume à fé. Certa feita também Jesus estava pregando e veio um centurião e queria cura por um servo dele. Jesus disse: eu vou orar na sua casa. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado.
mas diga uma só palavra, meu servo será curado. Então Jesus se admirou, porque nem mesmo em Israel ele achou grande fé, tamanha fé como daquele homem. Então, essa é a diferença, é a fé, irmãos. Aquele homem não era judeu, não era crente, mas tinha mais fé do que os aparentes crentes ao redor de Jesus. Talvez podem ter pessoas lá fora que tenham mais fé do que nós, irmãos. É uma dura realidade. Talvez podem ter pessoas de outras religiões que têm mais fé do que nós, só que na coisa errada. Por isso, Deus não pode operar, porque a fé deles está no copo, a fé deles está no ídolo, está no dinheiro, está em várias coisas, menos em Deus. Mas eles podem ter mais fé do que nós. Você parou para imaginar nisso? Então nós precisamos alimentar a nossa fé. Alimente a sua fé, conhecendo as Escrituras. Alimente ela, por quê? Porque você alimentando ela, você vai ter paciência para esperar a promessa de Deus. Só pode ter paciência quem tem fé, não é, irmão? Quem não tem fé não tem como ter paciência. Como que eu vou ter paciência de Abraão, de Jó, se eu não tiver fé no Deus de Abraão, no Deus de Jó? Como que Abraão teve tanta paciência de esperar tantos anos para se cumprir a promessa, se não foi pela fé? Então a fé é importante para nós. Sem fé você não vai ter paciência para suportar o teu próximo também, para suportar o fraco. Sem fé. Então precisamos de fé. Tudo que não é pela fé, como diz Romanos 14, verso 26, que vimos no outro estudo, do capítulo 14, tudo que não é pela fé é pecado. Então precisamos de fé. Verso 5 de Romanos 15. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, o Deus de paciência e consolação. Nós estamos acostumados a ouvir na igreja, irmãos, eu dou risada, porque é real, você vai ver, pode andar pela igreja e você vê. Nós estamos acostumados a ouvir o Deus da vitória, o Deus de poder, o Deus que faz milagres, mas dificilmente você vai ver o Deus de paciência. Porque paciência é uma virtude que nós não queremos. Por que nós não queremos? Porque a paciência ela não vem por outro modo a não ser pela espera. E quem de nós gosta de esperar? Você gosta de ir no banco, tem uma baita fila lá, você tem que esperar? Ir no mercado? Ou você tem um processo na justiça, tem que esperar na fila? Ninguém gosta de fila, irmão. Se você falar para mim que você gosta de pegar fila, você é um mentiroso, eu sou um mentiroso. Nós não gostamos, nós gostamos de chegar, já ser atendido e ir embora rápido. Mas, por isso as pessoas não gostam da paciência, correm da paciência. Mas é por ela que Deus trabalha, é por ela que Deus nos molda, que Deus nos lapida, é na paciência, para nós sabermos que é do jeito de Deus, da vontade de Deus e como Deus quer, e não como a nossa pressa, como a nossa mente natural quer. Mas é o Deus da paciência que age na nossa paciência, vai agir para a sua glória e para o seu louvor. Isso é para nos ensinar o que, irmãos? Que não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. É da vontade de Deus. E que a promessa que Ele fez, Ele cumpre quando Ele quiser. O Deus da paciência e de consolação. Também muito pouco falado na igreja também. O Deus que consola. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos órfãos e marido das viúvas. É o Deus que consola. É o Deus consolador. É o Deus que, quando veio à terra e estava prestes a morrer na cruz, disse: não temas, porque eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Consolação. A consolação é importantíssima para nós, porque, irmãos? Porque nós achamos que as pessoas vão nos psicólogos, muitas das vezes, para desabafar, para falar os seus problemas com o psicólogo, talvez para ouvir do psicólogo uma palavra de consolação, alguma ajuda de consolação. Porque o ser humano, ele nasce com essa carência de ser consolado, ele nasce com essa carência de se relacionar com o seu próximo. Mas essa carência, irmãos, quando o ser humano só deposita no seu próximo, ele não consegue ser pleno, ser abundante. O único que pode nos consolar totalmente é o Espírito Santo de Deus. Novamente eu volto a Jesus. Como os irmãos acham que Jesus teve força para suportar
a calúnia, a cruz, o desprezo da sua própria família, o desprezo do seu próprio povo, os religiosos que odiavam ele, queriam matar ele a qualquer custo, a incredulidade dos seus próprios apóstolos, discípulos. Como vocês acham que Jesus suportava o interesse do povo que só via até ele para receber cura e milagre, mas não queria um compromisso real com ele? Tanto que, lá em João capítulo 6, quando ele fala, vocês têm que comer do meu corpo, beber do meu sangue, para ter vida, o povo vai embora, porque eles começam a dizer, duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? E o povo vai embora, porque o povo não queria compromisso com Jesus. O povo queria somente os milagres de Jesus. Como vocês acham que Jesus teve força para ir até o fim? Porque Deus estava consolando ele. O Espírito Santo está falando, vai até o final, Jesus. Vai até o fim, porque eu estou contigo. Depois desta prova, Deus vai lhe exaltar soberanamente e vai lhe dar o nome sobre todo o nome. Depois desta prova, através do teu sacrifício, muitas almas vão se render ao Pai, através do teu sacrifício, vão ser perdoadas. Como que os irmãos acham que Paulo e Silas conseguiu cantar na prisão? Era porque eles eram melhores do que nós? Não. A Bíblia diz que Paulo e Silas, Elias, Davi, eram homens sujeitos aos mesmos desejos e paixões que nós somos. Ou seja, eram homens de carne e osso igual eu e você. Mas qual era a diferença deles? Porque no momento em que, na ótica humana, era para eles murmurarem, se revoltarem, eles faziam totalmente o contrário. Eles adoravam a Deus, se mantinham firmes em Deus. Por quê? Porque o Consolador estava com eles. Paulo estava naquela cadeia, naquela masmorra, com os pés presos, junto com Silas. O diabo que colocava nele, você pregou tanto, por que agora você não murmura? Mas quem estava lá dentro de Paulo, consolando ele? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dizia, não temas, Paulo. Essas tribulações que você está passando agora, não dão para se comparar, Paulo, com o que Deus está reservando para você no céu. Então, ele tinha esperança, tinha consolação, porque ele tinha a presença do Espírito Santo, irmãos. Então, quando nós procuramos conhecer Deus, nas Escrituras, na oração, o Deus da paciência e da consolação nos enche de um sentimento glorioso para a glória do seu nome. Então você tem consolação para continuar, para se animar, não desanimar, mas se manter animado, forte, alegre e em paz com Deus, porque é assim que Deus faz na vida daqueles que creem. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Filipenses diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, morrendo a morte de cruz. O mesmo sentimento. Então Paulo está dizendo aqui quase a mesma coisa do Filipenses. Vocês, igreja, tenham o mesmo sentimento, uns para com os outros. Segundo o mundo? Não. Segundo vocês mesmos? Não. Segundo Cristo Jesus. Ou seja, o modelo de vocês, para vocês tratarem uns aos outros na igreja, ter comunhão uns com os outros, o modelo de vocês ter sentimento para com o teu próximo, para com o teu irmão, sentimento de amor, de piedade, de misericórdia, de alegria, de paz, é segundo Cristo Jesus. Ou seja, da mesma maneira que Jesus tratava o seu próximo, vocês têm que se tratar uns aos outros na presença de Deus. Tenham o mesmo sentimento para com seus irmãos. Verso 6. Para que concordeis a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que vocês tenham unidade, unanimidade, união, para que vocês concordem uns com os outros, tenham comunhão, tenham um elo de comunhão, de mesmo espírito, de estar na mesma fé, a uma boca, e glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Unidade. A Bíblia diz que todo reino dividido é Satanás contra Satanás, e uma casa dividida não prevalecerá. Uma casa que está dividida. Por isso Deus requer de nós unidade, amor uns aos outros, paciência uns com os outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, tendo paz uns com os outros.
É isso que as Escrituras ensinam para nós. Para quê? Para que Deus seja glorificado através da comunhão da igreja, da unidade dos irmãos, do amor fraternal, Deus seja glorificado. O salmista disse no Salmo 133, com bom e com suave, é que os irmãos vivam em união. Repita aí, com bom e suave, é que os irmãos vivam em união. Coisa mais triste é a divisão, é a briga, a contenda. Coisa mais triste. Mais triste ainda é que através dela, muitos que estão lá fora não se achegam a Jesus por causa dela. Porque vem a falta de unidade na igreja, talvez. A falta de amor uns para com os outros, então eles mesmos se revoltam contra Cristo, que nem tem culpa disso, porque é o homem que faz estar contente. Se todos fossem submissos a Jesus e a palavra de Deus, não teria contenda no mundo, amém? Só teria paz e amor. Mas como o homem é mau e é inclinado ao pecado, não quer se render a Deus, então surgem as guerras, as contendas e tantas coisas. O verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Esse é o nosso irmão de Bauru aqui. Porque qual que é a ordem de Jesus para nós? Que devemos recebê-la uns aos outros, porque amanhã nós podemos estar lá. Amanhã Deus pode nos enviar lá para a África, lá para os Estados Unidos, lá para o Paraguai. Não sei, Deus sabe, para o meio dos índios. E nós temos que estar preparados para receber uns aos outros como Cristo nos recebeu. Então não é receber com uma hospitalidade do homem, ou como se fosse um funcionário de mercado, de restaurante, de uma loja, recebendo o crente bem. Mas o nosso modelo de recepção, volto a dizer, é Cristo. Assim como Cristo nos recebeu, nós que não amávamos a Deus, éramos inimigos de Deus, pecávamos contra o Senhor, não lembrávamos do Senhor na nossa vida, assim como Ele nos recebeu, nos perdoou, assim como o Pai recebeu o Filho pródigo, os irmãos lembram da parábola, assim nós devemos receber os nossos irmãos. Como nós temos recebido os nossos irmãos? Como pai do filho pródigo, como irmão mais velho? Os irmãos sabem a história. O irmão mais velho rejeitou o seu irmão mais novo. Ele não queria participar da festa. E o pai recebeu o filho pródigo, que tinha desviado, agora estava voltando para a presença de Deus. Então, devemos seguir o exemplo do pai e receber uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Porque quando fizermos assim, vamos estar glorificando o nome do Senhor. A maior glória a Deus que nós podemos dar não é com a nossa boca. Tem muita gente que dá tanto glória a Deus com a boca, mas a sua vida é um escândalo para Deus. A maior glória que nós podemos dar para Deus é amando o nosso próximo, é amando nossos inimigos, é perdoando, é suportando. Essa é a maior glória para Deus, irmãos. É a sua vida, o seu corpo. Porque Paulo diz lá em Coríntios, vocês foram comprados por bom preço. Por isso, com os seus corpos agora, glorifiquem a Deus. Então, o nosso corpo, a nossa vida, deve ser para glorificar a Deus. Deve ser um sacrifício agradável a Deus. Verso 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrai os gentios com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá. E naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Aqui são profecias que estão se referindo a Cristo, que Deus enviaria a terra para salvar a humanidade, para resgatar o povo dele, tanto judeus como gentios, que somos nós, que são toda a raça humana. Ele é a raiz de Jessé, ele é o descendente de Davi, ele é a semente da mulher, ele que veio até a terra para nos salvar.
E a Bíblia diz, os gentios esperarão nele. Ou seja, a esperança nossa é Jesus, irmãos. Jesus não é a única coisa que você tem. Eu já vi vários crentes dizer, irmãos, quando estão na prova, eu só tenho Jesus, eu já não tenho mais nada, eu já não tenho mais alegria, eu já não tenho mais família, eu já não tenho mais isso, mais aquilo, eu só tenho Jesus. Mude a sua frase hoje. Você não só tem Jesus. Jesus é tudo que você tem. Ele é tudo o que nós temos. Jesus é tudo o que nós temos. O resto é resto. Jesus é tudo. A Bíblia diz que ele é a pérola de grande valor. Quando o homem acha ela, ele se alegra, se desfaz de todas as outras, e aquela pérola ele adquire para ele mesmo. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o tesouro verdadeiro. Ele é o precioso. O salmista disse, eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não há ninguém na terra que eu deseje, a não ser a ti, Deus. A ti, Jesus. O único desejo era Deus. O único tesouro é Deus. Pois quem tem Deus, tem tudo. Quem tem tudo, mas não tem Deus, não tem nada. Ou Cristo é tudo em nossa vida, ou Ele não é nada. Cristo não aceita pela metade. Ele mesmo diz, olha, quando vocês forem me servir, não tem como vocês me servir e servir a Mamon. Porque ou vocês vão se dedicar a um Deus e desprezar outro, ou vão servir um e abandonar o outro. Então, ou Jesus é tudo para nós, ou Ele não é nada. Cristo é tudo que você tem. Então você é o homem e a mulher mais rico deste universo e deste mundo. Porque Ele é o nosso tudo. Ele é o amado da nossa alma. Vamos continuar, versículo 13. Ora, o Deus de esperança. Olha lá, nós vimos o Deus de paciência e de consolação. Olha lá, agora mais um nome do Senhor aqui. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, em fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deus de esperança, irmãos. Qual é a nossa esperança? É Cristo. A Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória, é a esperança do céu, é a esperança, irmãos, de uma vida eterna que não tem fim. Você já parou para imaginar o que é vida eterna? O que é castigo eterno? O inferno não terá fim. O céu também não terá fim. Um ano multiplica por mais 100 séculos. 100 séculos. 1 milhão de anos multiplica para mais 1 milhão de anos. E assim vai. 1 bilhão de anos. 1 trilhão de anos. Multiplica 100 vezes mais por 1 trilhão de anos. E quando tudo isso acabar, não foi nem o começo ainda da eternidade. A eternidade não tem fim. Então essa é a esperança do verdadeiro cristão. A esperança do céu. O Deus da esperança nos deu essa esperança. Por quê? Porque aqueles que esperam em Cristo, somente para esta vida, são os homens mais miseráveis da terra, diz Paulo. Mas quem espera em Cristo para a vida eterna, para o céu, para a glória, esse é bem-aventurado. Por quê? Porque se ele sabe que vai ao céu, se ele sabe que Cristo morreu na cruz, para que ele seja justificado da ira de Deus e vai para o céu, ele ou ela, sabendo disso, irmãos, nada vai tirar ele do foco, nada vai tirar ele do alvo. Nenhuma tentação de Satanás, nenhum pecado, nenhuma prova vai tirar ele desse alvo. Por quê? Porque o alvo dele não é esta vida, é o céu. Provavelmente, daqui 60 anos, todos que estão aqui, ou 70, 80 anos, vão estar mortos. Você sabia que daqui 60, 70 anos, todos nós vamos estar mortos. Lá no cemitério, nosso corpo vai estar. Todos nós. Mas a morte não acaba, irmãos. Tem muita gente achando que depois que morre acaba. Não acaba. Depois da morte, então, vem a salvação ou a condenação eterna. Então, essa é a maior esperança que podemos ter. A esperança do céu, a esperança da glória. No céu, onde não haverá lágrimas, não haverá dor, nem luto. Só haverá a presença de Deus. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em fé, para que abundeis, sejam abundantes, tenham vida com abundância,
em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, somente Deus pode nos dar essa esperança através do seu Espírito. Essa virtude de ter paz, gozo, alegria em fé no poder de Deus. Verso 14. Eu próprio, Paulo, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros, ou seja, ensinar uns aos outros, repreender uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Verso de número 15. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificado pelo Espírito Santo. Então, Paulo aqui fala sobre o ministério dele, que pela graça de Deus lhe foi dado, para que ele fosse ministro, servo de Jesus, para pregar o Evangelho de Deus a todos os gentios pela graça de Deus. Então, Deus tinha dado a ele essa tarefa. E a questão aqui é, qual é a tarefa que Deus tem dado, irmãos? Qual é o ministério, o talento, o dom que Deus tem te dado? Não diga para mim, eu não tenho nada, que você tem, é mentira. Pelo menos um talento você tem. Deus não deixa ninguém de mãos vazias, na sua obra, nem na sua terra. Todos têm um talento. Alguns têm mais, alguns têm 3, outros têm 5. A parábola dos talentos diz que um tinha 5, o outro tinha 3, o outro tinha 1. Mas tem, pelo menos um tem. Você tem usado o seu talento para a glória de Deus? Você pode falar como Paulo, irmãos, graças a Deus, eu tenho servido a Deus, pregando o Evangelho de Deus, servindo a Deus conforme a graça que Ele me deu. Então, use o seu talento, use o que Deus te deu, a ferramenta que Deus te deu. Por quê? Porque um dia Deus irá cobrar de nós. Um dia Deus irá cobrar de nós. E não espere ser tarde para se lembrar disso. Aquele homem que enterrou o seu talento, chegou até Deus e disse, olha, Senhor, eu enterrei o talento porque eu tinha medo do Senhor. Eu sabia que o Senhor é um Deus severo, é um Deus exigente, então eu enterrei. Então o Senhor, com a própria palavra da boca daquele servo, condenou. Você sabia que eu era assim? Então por que você não captou o meu talento e colocou aos banqueiros? Pelo menos eu vinha e receberia com juros. Então disse, servo inútil, seja lançado fora. Foi lançado a trevas onde há ranger de dentes. E pegou aquele talento que ele enterrou e deu para aquele que tinha bastante. Porque aquele que tem muito, mais vai se dar, disse Jesus. E aquele que tem pouco, até aquele que pouco tem e não usou, aquele pouco vai ser tirado dado aquele que tem mais. Então não dê desculpa para Deus. Deus prefere aquele que tem pouco e usa o que tem, do que aquele que diz que tem um pouquinho, que eu não presto para nada, que eu sou inútil e enterra. Esse receberá juízo do Senhor. Então use os talentos que Deus te deu. Versículo 17. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas pertencentes a Deus. De sorte que eu tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas pertencentes a Deus. Hoje as pessoas do mundo buscam a glória que o mundo pode dar, a fama que o mundo pode dar. Hoje eu tenho glória que o dinheiro me deu, muitos podem dizer hoje. Hoje eu tenho glória, muitos jogadores de futebol, de outros esportes, que o esporte me deu. Eu sou um grande esportista. Todos gostam de mim, todos me adoram. Me chamam até o rei do futebol, o rei do pop, o rei do rock, o rei do sertanejo, o rei disso, o rei daquilo. A rainha. Então muitos têm essa glória do mundo. Mas a Bíblia diz que a glória do mundo vai passar. E aquele que é do mundo vai passar. Mas aquele que procura, que busca a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, este não vai passar. Por quê? Porque ele busca a glória que vem
de Deus, a glória do Senhor. Esta era a glória de Paulo, era Jesus Cristo, o Senhor. Versículo 18. Agora Paulo vai falar um pouco do ministério dele. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Que maravilha! Paulo está dizendo sobre o seu ministério, a qual ele andou por Jerusalém, arredores, por todas as cidades, países, pregando o Evangelho, ganhando almas para o Senhor. E o esforço dele, sabe qual era? Pregar Jesus aonde ainda ele nunca foi anunciado. Oswald Smith, um grande missionário, ele disse assim: por que os crentes hoje debatem tanto sobre a segunda vinda de Jesus, se metade da população mundial sequer ouviu falar da primeira? Imaginou a força dessa frase? Enquanto muita gente está debatendo teologia, escatologia, quando Jesus vai voltar, se vai ser antes da tribulação, se vai ser depois, tem muita gente nesse mundo que não ouviu falar nem da primeira vinda dele em Belém, de Judá, na Galiléia, em Nazaré. Nem sobre o Cristo crucificado, quanto mais saber da volta do leão da tribo de Judá. Não ouviram falar do Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo ainda. Quanto mais aquele que vai voltar, não como cordeiro mais, mas como leão da tribo de Judá. Então muita gente não ouviu falar nem da primeira vinda de Jesus. Esse era o esforço de Paulo, pregar, proclamar Jesus aonde ele não havia ainda sido falado, nem nomeado, nem anunciado. O apóstolo Paulo, o missionário Paulo, plantador de igrejas, fundador de igrejas, ia pregando aonde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Imagina só, irmãos, nenhum de nós, eu acho, tivemos essa experiência ainda, de ir para um país, para uma cultura, onde as pessoas nem sabem o que é Jesus. Nem sabem, irmãos, literalmente. Os irmãos acham que eu estou forçando a barra, mas é verdade. Você vai para aqueles lados, da China, Índia, Arábia Saudita, onde o islamismo é adorado, Maomé, Alá, Buda e tantas religiões, as pessoas nem sabem o que é Jesus. Na Índia, existem mais de 10 milhões de deuses. Até rato eles adoram ali. Rato. Vaca eles adoram ali. Os seus ancestrais que morrem eles adoram. Nos seus túmulos. As árvores eles adoram. A lua, as estrelas, o sol. Eles têm deuses para tudo que é tipo de coisa. E muitos nem sabem o que é Jesus ainda. Se você for lá e pregar um Cristo que morreu na cruz, a maioria nunca ouviu falar dessa história. Porque a maioria nem a Bíblia tem ainda. Irmãos. Nem a Bíblia no seu idioma eles têm. Eles não têm nem a oportunidade que eu e você temos de ler a Bíblia. É uma grande oportunidade. Na China, em algumas regiões, só a partir de 18 anos as pessoas podem ler a Bíblia. Só depois de 18. Porque o governo fala que a Bíblia é um livro que vai deixar as pessoas loucas, é um livro muito religioso, e o jovem tem que estar preparado para ler ele. Então, menor de 18 anos não pode ler a Bíblia. Na Coreia do Norte, porque a Coreia é dividida em duas, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Na Coreia do Norte hoje, estou falando de hoje, não estou falando de 100 anos atrás, dessa nossa geração. Na Coreia do Norte, lá é ditadura, é como se fosse Cuba. Não é como o Brasil, que é uma democracia. Lá é ditadura. E o governante de lá, ele obriga todos os moradores da Coreia do Norte a adorar o seu avô. Porque eles consideram o avô da Coreia do Norte, do presidente da Coreia do Norte, do ditador, Dong Yong-Ilan é o nome dele, como um deus. E todos os cristãos da Coreia do Norte, quando se convertem a Cristo, eles não podem adorar o seu Deus. Então o que acontece? Eles são perseguidos. Então, milhares de cristãos ali hoje, na Coreia do Norte, estão presos.
Eles roubam a Bíblia, a polícia fica procurando quem é crente, quem denuncia, se tem cultos clandestinos, porque eles não cultuam a Deus como nós cultuamos aqui, com a porta aberta, com o microfone na mão. Eles têm que cultuar a Deus com a voz baixa, escondido nas casas, cavernas, em sótão, porões debaixo da casa. Tudo tem que ser feito escondido. É chamada igreja clandestina, que tem muito na Coreia do Norte e muito na China, por causa da perseguição. Então devemos dar valor para o que temos hoje, a liberdade de expressão, pregar o Evangelho, proclamar Jesus, porque em muitos lugares desse mundo as pessoas nem conhecem Jesus Cristo ainda. Os irmãos sabiam que existem 6 bilhões de pessoas na Terra? 6 bilhões, irmãos, não é milhões, é bilhões. E os países que têm mais pessoas no mundo é a China e a Índia. E é os países que não são muito alcançados pelo Evangelho. Na China existem 2 bilhões de pessoas. Na Índia, 1 bilhão e 200 milhões, se não me falha a memória. E são países que a maioria não conhece Jesus. Perseguidíssimo. Na Arábia Saudita, é proibido evangelizar. É proibido pregar lá. Por quê? Porque lá existem os muçulmanos. Sabe aqueles que derrubaram as torres dos Estados Unidos? Não lembram? Foi em 2002, né? Que derrubaram aquelas 2 torres. Sabe quem eram eles? A seita radical do islamismo. Eles acreditam que aqueles que se matam por Alá vão para o paraíso e vão ter 70 virgens. Então, aqueles homens que se mataram e assassinaram milhares de pessoas naquelas torres, qual é a crença deles? Que eles estariam indo para o paraíso, que eles estariam fazendo a obra de Deus, porque acreditam eles que os Estados Unidos é uma cultura que precisa ser eliminada da face da terra. Então, o tamanho é a radicalidade dessa seita. E eles matam cristãos. Na África, até passou na televisão esses dias, se me falha a memória, eles queimam as igrejas aí. Eles queimam os crentes vivos. Isso não é na época dos cristãos primitivos, lá no Coliseu, mas isso estou falando de agora. Então, por que eu estou falando isso, irmão? Para nós acordarmos, para nós vermos que a nossa tribulação é momentânea e passageira, e nem podemos se comparar com o que muitos têm passado. Na África, quantas pessoas têm morrido de fome? Sabe o que é morrer de fome, irmão? Sabe o que é passar fome? Eu, graças a Deus, nunca passei, mas talvez você já tenha ficado 1 dia, 2 dias sem comer. Lá não é dias, é meses, anos, as pessoas morrem de fome. E, infelizmente, muitos têm morrido de fome no mundo, da comida física. Mas 90% do mundo tem morrido de fome. Não de comida nem de bebida, mas de ouvir as palavras de Deus. Como disse o profeta Amós, haverá fome na terra, não de comida nem de bebida, mas de ouvir as palavras de Deus. Então, muitos têm passado fome. Então, essa é a nossa tarefa, irmãos, pregar o Evangelho a toda a criatura, usar de todos os nossos instrumentos que temos para pregar o Evangelho, para orar. Mas eu não posso ir lá, irmão. Eu não posso ir lá. Você pode onde você quiser com a tua oração. Você pode orar pelos cristãos que estão lá na África, lá na Índia, lá na China, lá na Coreia do Norte. Você pode orar para que Deus os abençoe, para que essa perseguição cesse, se for a vontade de Deus, para que o cristianismo ali cresça, para que envie missionários ali, para que Deus toque no coração de pessoas ricas, empresárias do Brasil e dos países desenvolvidos, para bancar os missionários lá, para enviar oferta para os missionários lá. Nós podemos orar. John Wesley diz que Deus não fará nada a não ser em resposta às nossas orações. Mais uma frase: a oração move o braço daquele que move o mundo. Mais uma frase: missão pode ser feita de 3 maneiras. Nós podemos orar, podemos contribuir e podemos vir. Ou seja, todos podem fazer missões. Quer que diz, eu não posso fazer nada, mentira. Você pode orar. Só você pode contribuir. Você pode ir, se for o caso, se for o chamado de Deus. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ver a situação do jeito que está e ficar só preocupado conosco. Eu estou preocupado com o Brasil. Estou preocupado com São Manuel. Os crentes de Botucatu, os crentes da Amazônia, do sertão. No Brasil mesmo, os crentes do sertão, com essa seca que passam por lutas terríveis porque não tem chuva.
Então, nós devemos se preocupar com os irmãos, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro que estão servindo e estão sofrendo pelo Evangelho de Deus. É como diz aquela frase, o que os olhos não viram, o coração não sente. É uma frase verdadeira. Nossos olhos não estão vendo isso que eu estou falando para você. Por isso, talvez, pode parecer uma coisa simples. Mas se você estivesse lá, vendo com os seus olhos, sentindo com a sua pele, seria diferente. Como diz o ditado, pimenta no olho dos outros é refresco para nós. Mas se você estivesse lá na pele deles, sendo perseguido, irmãos, você ia ver que as coisas são estreitas. Versículo 22. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nestes sítios, tenho já há muitos anos grande desejo de ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja caminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então Paulo aqui está falando do seu desejo de ir até Roma para compartilhar com eles a palavra de Deus, dos dons do Espírito Santo, porque há muitos anos ele tentava ir lá, mas ele não tinha conseguido, estava sendo impedido. Não era o tempo, não era a hora de Deus, mas ia chegar a hora que ele iria para lá, e ele foi, no final do seu ministério, pregar a palavra de Deus. Espanha. Então vamos ver aqui o país de Espanha. O Brasil, em 1500 foi descoberto, né? A Espanha, já há 2000 anos atrás, já era um país desenvolvido. Ali havia Roma, que era a capital do mundo antigo. Então, nós vemos a diferença deles para nós. Nós somos uma nação nova ainda, bebê, perto dos espanhóis, perto dos romanos, perto de Israel, das nações que são as mais antigas do mundo. Verso 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Eu vou a Jerusalém para passear? Não. Para tirar umas férias? Não. Eu vou lá para servir a igreja, para servir os santos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Ásia fazerem uma coleta, uma oferta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar os temporais. Assim que, concluindo isto, ou esta oferta, esta coleta, havendo-lhes consignado este fruto, esta oferta, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Então, olha a oferta deles, a coleta deles. Eles ouviram a oferta, dinheiros, roupas, alimentos, de Macedônia, os crentes da Macedônia e da Ásia, para mandar para os crentes de Jerusalém que eram pobres. Então, nós vemos dois países se lembrando de outros. Por isso que eu falo de missões. Talvez nós estamos preocupados só conosco. Nós vemos hoje na igreja evangélica brasileira, ela se preocupa só com ela. Parece que as igrejas não estão mais disputando com o Satanás, não estão mais procurando resgatar as almas e enviar missionários para fora. Parece que a competição é igreja contra igreja, irmãos. É um disputando com o outro. Qual é a igreja maior, qual tempo é maior, quem tem o maior programa de televisão no ar, enquanto a missão lá fora está sendo negligenciada. Hoje os crentes já não ofertam mais como os crentes de Macedônia e da Ásia, para que tenha mantimento na casa de Deus, para que os pobres sejam alimentados, para enviar ajuda aos pobres. Hoje os crentes ofertam para barganhar com Deus. Eu vou ofertar hoje, Deus, porque eu quero mais do Senhor. Eu vou te dar 10 porque eu quero 100. Infelizmente, até os pastores da prosperidade incentivam assim. Você liga a televisão, você vê. Dê o seu sacrifício para Deus. Dê 1000, Deus te dá 10.000. Dê isso, Deus vai te dar aquilo. Mas os crentes da Macedônia não. Eles ofertaram com alegria e para ajudar os pobres. Nem para Paulo era, porque Paulo morreu pobre. Um dos maiores líderes do cristianismo morreu pobre e ainda abandonado, porque ele vai escrever segundo Timóteo e ele diz, olha, todos me abandonaram, que isso não lhe seja imputado. Então, nós vemos aí o exemplo de Paulo e da igreja primitiva, do amor ao próximo e da oferta, como ela deve ser dada. Verso 29. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo, ou seja, com a bênção do Evangelho de Cristo, com a abundância.
E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Eu vou até repetir essa parte B. Eu quero que vocês, irmãos, eu peço para vocês, rogo, sabe o que é um rogo? Uma oração, um pedido. Paulo pedindo oração, irmãos. Quantos crentes se acham super-homem? Eu não preciso de ninguém. Nem de igreja eu preciso. Eu posso ser crente na minha casa. Se a Bíblia diz que devemos congregar com os irmãos, para uns ajudar os outros, que devemos orar uns pelos outros, que devemos estar juntos, porque aquele que está solitário, a Bíblia diz, busca seu próprio interesse. Paulo pediu oração, irmãos. Jesus pediu oração. No Getsemane ele chamou os apóstolos para orar com ele, mas eles dormiram. Então olha só como nós precisamos da igreja e um dos outros. Irmãos, eu rogo a vocês, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito de Deus, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Combatam, guerreiem, pelejem, lutem por mim nas vossas orações, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Para que Deus me livre, para que eles não me matem, não acabem com o meu ministério, para que eu possa cumprir a carreira. De fato, Deus ouviu, porque quando ele chegou em Jerusalém, mais de 40 judeus fizeram um voto de não comer nada, a não ser que Paulo tivesse morto. Eles só iriam comer uma comida quando a cabeça de Paulo tivesse sido arrancada. Mas eles não conseguiram. O plano deles foi descoberto. Um dos parentes de Paulo ouviu o comentário do plano, foi até a cadeia de Jerusalém e avisou Paulo. Paulo avisou o centurião, o chefe dos guardas romanos. Eles montaram uma escolta de soldados e tiraram Paulo com vários soldados. Eles não conseguiram matar Paulo. Por quê? Por causa das orações. Os cristãos estavam orando por Paulo. E Paulo não era a hora de ele ser morto ainda. Porque Jesus disse para ele que ele seria testemunha dele até perante os reis. Então ele teve que ir lá em Roma para testemunhar perante o imperador Nero, o imperador do mundo antigo. Então nós vemos, irmãos, as importâncias das orações. Combate comigo orações também. Para quê? E que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Verso 32. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Depois nós continuamos o capítulo 16, segunda-feira que vem. Combatam em oração. Feche os seus olhos, combata em oração. Combata pela tua família, que talvez é diferente. Combata por você mesmo, que talvez tenha um coração incrédulo ainda, não consegue acreditar no poder de Deus, na oração, na salvação, na libertação de Deus. Combata em oração pelos teus vizinhos, pelos pastores que vos pregam a palavra de Deus. Combata em oração pelos ministros, pelos missionários que estão lá no campo, para que eles sejam livres dos rebeldes, das seitas do islamismo e de tantas que existem na Índia, na China, o comunismo, a ditadura, o socialismo, o materialismo, a nova era, e tantas que se multiplicam e proliferam, como disse Jesus, que nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos messias, que enganarão a muitos. Deus Todo-Poderoso, ajude-nos a combater. Paulo poderia se gloriar, porque na sua última carta de 2 Timóteo, quando ele estava preso, lá em Roma, ele escreveu: combati o bom combate. Deus nos ajuda a combater o bom combate, nos ajuda a combater na oração. O profeta Daniel combateu na oração 21 dias, mesmo que ele sofreu oposição de principados e potestades. Deus enviou o arcanjo Miguel para contender com o príncipe da Pérsia, para trazer a resposta a Daniel. Nos ajuda nesta noite a entender e a combater este combate. É uma guerra, Senhor. Paulo também disse em Efésios: revestivos
de toda a armadura de Deus. Ajuda este irmão, ajuda esta irmã, ajuda este jovem, ajuda a minha vida, ajuda a tua igreja, aqueles que não estão aqui também, a se revestir com a armadura de Deus, revestir com a sabedoria de Deus, a se revestir de toda a armadura de Deus, não é somente com um capacete ou um escudo, mas é com toda a armadura, é cingir da cabeça aos pés, e quando estiver vestido com toda a armadura, está vestido também com toda oração e súplica, por mim e por todos os santos, como diz Efésios capítulo 6, orando com toda oração e súplica no Espírito, Senhor. Nos ajuda a combater o bom combate da oração, a combater em oração, Senhor. A oração é um combate. Se eu pegar somente este versículo, combater comigo nas vossas orações, daria uma pregação de horas, meu Deus, aonde nós poderíamos expor a oração que é uma guerra, não é somente um remédio, que nós vamos até ela quando precisamos de algo de Deus, mas ela também é um combate de ataque às fortalezas do diabo, às fortalezas do inimigo, às fortalezas do pecado, da carne, do mundo, meu Deus, que tem cegado as pessoas. Nos ajuda a orar e a combater, meu Deus, para a glória e honra do seu nome, Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém.